Olá, queridos jovens do seminário. Aqui sou eu de novo, o irmão Viana, sou coordenador dos seminários e institutos aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nós vamos iniciar nossa aula hoje falando algo bem especial. Lembrando que nós sempre temos algumas regrinhas, tais que tenha seu caderno de estudo ao seu lado, atentos para as perguntas em amarelo, serão 3 perguntas, e que vai ter um link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. E o que você faz ali? Vai lá e escreve as respostas dessas perguntas, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com seu professor. Então, querido jovem, nós vamos falar um pouquinho sobre Romanos 1 e 3. Nesta passagem, vai ser algo bem gratificante e nós gostaríamos que vocês pudessem refletir sobre isso. Então, vai abordar nos capítulos 1, 2 e 3, primeiro, por que não me envergonho do Evangelho de Cristo? E a segunda, a justificação pela fé em Jesus Cristo. Meus queridos jovens, eu vou pegar aqui para a gente apontar um pouquinho mais, aprender um pouquinho mais. Mas antes disso, estamos entrando no que nós chamamos de epístolas. Então, eu queria fazer um teste com vocês. Vamos lá. O que serão epístolas? São anúncios oficiais da igreja, feito pelo profeta, discursos proferidos pelos líderes da igreja, que foram coletados ao longo dos anos, ou várias cartas escritas pelos líderes da igreja aos santos. Pense um pouquinho. E o que vocês acham? Então, tem a letra A, B ou C. Vamos ver, vamos ver. Então, quem disse a letra C, acertou. Então, epístolas são várias cartas escritas pelos líderes da igreja para os santos, né, que vivem em várias regiões. Vamos lá. Pergunta: quem escreveu 14 epístolas? Ó, é muita carta aí. Vamos lá. Quem escreveu? O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo ou o apóstolo Lucas? Letra A, B ou C? Vamos lá, pensem comigo. Exatamente, o apóstolo Paulo. Ó, então, quem escreveu as 14, então quem escreveu mais epístolas foi o apóstolo Paulo. Vamos adiante. Bem, boa pergunta. Como foram organizadas as epístolas? Vamos ver. Cronologicamente, será? Por importância ou por tamanho? A resposta é a letra C, por tamanho. Então, nós entendemos que as nossas epístolas, elas não estão em ordem cronológica, mas sim por números de capítulos, tá bom? Então, nós queríamos, com isso em especial, o apóstolo Paulo, ele vai agora escrever epístolas ao livro que nós vamos estudar, Romanos. Então, mas com qual objetivo o apóstolo Paulo escreveu as epístolas, tá? As cartas? Para fortalecer a fé dos santos, preparar os santos para a chegada dele, né, em suas viagens, esclarecer e defender os ensinamentos e promover a unidade entre os membros judeus e gentios da igreja. Olha que interessante. Hoje, nós, na igreja, onde nós frequentamos, nós até hoje fazemos essas mesmas coisas. Preparar os santos para a chegada dos líderes, da segunda vinda, fortalecer a nossa fé, esclarecer e defender ensinamentos e promover a unidade entre nossos amigos, nossos irmãos. Então, queridos jovens, por favor, abram em Romanos 1, no capítulo 1, versículos 15 e 17. Olha o que diz aqui.
eu irei ler. Assim que quanto a mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação a todo aquele que crê, primeiro ao judeu e também ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Olha que interessante. Eu quero passar um pequeno vídeo para vocês do nosso querido, que foi presidente da igreja, o presidente Joseph F. Smith. E olha o que acontece aqui. Vamos assistir? In the fall of 1857, the 19-year-old Joseph F. Smith returned from his mission in Hawaii. In California, he joined a wagon train headed for Salt Lake City. It was a volatile time for the Saints. Johnston's army was marching towards Utah, and many had bitter feelings toward the church. You a Mormon? Yes, sirree. Dyed in the wool, true blue through and through. Aren't you the pleasantest fellow I ever met? Shame. Glad to see a fella stand up for his convictions. The men rode off and ceased their troubling persecution of the wagon train. Olha que situação, né? Chega um momento que apontaram a arma e eu imagino a coragem que o querido presidente Joseph F. Smith teve. Então, eu queria fazer duas perguntas para vocês aqui agora, tá bom? Lembrando que essas perguntas, vocês devem pausar o vídeo e escrever no seu caderno de estudo, tá bom? A primeira pergunta é: que situações os jovens podem enfrentar hoje em dia em que precisam se levantar e não se envergonhar do Evangelho de Cristo? E a outra pergunta é: pense nas experiências em que, assim como Paulo, você teve a oportunidade de defender ou compartilhar sua fé em Jesus Cristo. Pondere. Pause o vídeo, se for necessário, e escreva no seu diário, ou mande alguma mensagem. E eu também convido você a dar um print nesta tela e colocar no grupo dos seus amigos, da igreja. Gostaria de compartilhar com vocês outra situação. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. Quais outras experiências que tu deve estar pensando, que situações nas Escrituras, que outros indivíduos, né, outras pessoas das Escrituras que não se envergonharam de defender o Evangelho de Cristo? Muitas vezes nós somos julgados por outras pessoas. Um grande exemplo é a mulher que lavou os pés de Jesus com as lágrimas. Outro exemplo que vem à mente, quando precisarem enfrentar seus colegas, Abinadi e Alma. Vale a pena vocês recapitularem essas escrituras. Quando precisar de coragem, a rainha Esther, ela poderia ser presa, ser morta, mas ela teve a coragem de seguir em frente. Uns outros exemplos que nós temos nas Santas Escrituras é o homem cego de nascença, e também Pedro e João. É muito interessante vocês recapitularem essas escrituras. Não tenham pressa, podem pausar o vídeo e ler pausadamente essas passagens de escrituras. O nosso querido elder Dieter Uchtdorf, ele nos ensinou sábias palavras.
Sei que alguns de nós são mais extrovertidos do que outros. Tudo bem. O Senhor possibilita que cada um de nós, à nossa própria maneira, convide outras pessoas a vir e ver, e vir e ajudar. Então, Deus fará sua obra salvadora, e elas virão e permanecerão. Gostaria de sugerir 5 coisas que qualquer pessoa pode fazer para participar do grande encargo do Salvador de ajudar a coligar Israel. Lembrando que cada um de nós temos um jeito de se comunicar. Temos os extrovertidos, temos os mais quietinhos, temos aqueles que gostam de simplesmente ficar mais quietos no seu canto, mas é desta forma que Deus fará sua obra. Então você deve estar pensando muito, muito, muito na sua timidez, em algumas vergonhas. Fique tranquilo, é o nosso jeito. Nosso Pai Celestial, Ele nos conhece. Eu testifico disso, que eu, durante toda a minha vida, também me senti envergonhado, com medo, porém, a gente deve confiar no Senhor. Então, quais são umas dicas que o querido Elder Uchtdorf nos ensina? Ó, aproxime-se de Deus. Quanto mais você se aproximar do Pai Celestial, mais vão irradiar sua luz e alegria. As pessoas vão notar e perguntar sobre isso. Queridos jovens, eu testifico que isso é uma verdade. Eu muitas vezes pedi ao Pai Celestial, por favor, me ajude a viver de tal forma que as pessoas possam perguntar sobre o Evangelho. E deu certo. A outra forma de pregar o Evangelho, de não se envergonhar, é preencha o seu coração com amor pelas pessoas. Esforcem-se para imitar o amor de Cristo e ter compaixão pelas pessoas. Ame-nas e as tratem como filhas do Pai Celestial. Queridos jovens, orem pedindo amor às pessoas. Isso é uma construção. Pode levar tempo, porém é possível a gente amar como o amor como Cristo, né? O amor de Cristo, ter compaixão, isso é necessário. A outra forma é esforcem-se para trilhar o caminho do discipulado. Olha que interessante. Quando seu amor por Deus e por seus filhos aumentarem, também cresce seu compromisso de seguir a Jesus Cristo. Trilhar o caminho do discipulado requer prática. Jovens, quando eu era um jovem seminarista, muitas pessoas comentavam comigo: um dia, irmão, um dia, Viana, você será um líder, deverá trilhar o caminho. E para mim não fazia muito sentido. Mas, ao longo da minha trajetória, sendo missionário, sendo um membro firme na igreja, se esforçando, orando, cumprindo os mandamentos e querendo trilhar esse caminho do discipulado, eu senti que nós estávamos no caminho e tudo isso precisou do quê? De prática. Vamos lá, vamos continuar. Compartilhem o que está em seu coração. Queridos jovens, de uma maneira que soe natural e normal para vocês, digam às pessoas por que Jesus Cristo e a sua igreja são importantes para você. Eu sempre ensino os meus filhos e também, jovens, todos os membros da minha ala e também os jovens do seminário, quando dou aula, que nós devemos compartilhar o que está no nosso coração. Será que é feio dizer não sei? Claro que não. Então vocês podem dizer, olha, não sei sobre esse assunto. Nós temos os missionários que sabem, nós temos líderes e outras pessoas.
convidem seus amigos a participarem do seminário. Você será um grande ajudante, auxílio de Cristo. Então, compartilhem algo natural e normal que está no seu coração sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Jovens, e o mais importante, confie que o Senhor realizará seus milagres. A tarefa de converter as pessoas não é sua, não é nossa. Esse é o papel do Espírito Santo. Seu papel é amar a Deus e amar ao próximo. Demonstre isso convidando as pessoas, tá bom? Então, isso é o mais importante que eu queria deixar com vocês. Nosso papel é levar o Evangelho, é dar bom exemplo, ser como Cristo. E aí o resto, o que a gente faz? Deixamos para o Espírito Santo. Agora nós vamos entrar em Romanos 2:3. A justificação pela fé em Jesus Cristo. Jovens, o que seria justificação? É ser isentado da punição pelos pecados e declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador por meio de sua fé nele. Ó, nós estamos agora partindo para um outro degrau. E fé é confiança em Cristo que leva uma pessoa a obedecer a Ele. Ó, nós estamos falando, tem vários ensinamentos que o Elder Uchtdorf está nos ensinando aqui nessas passagens de Romanos, dos capítulos 1 a 3. Olha que interessante, queridos jovens. Por quê, né? Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Isso está lá escrito em Romanos 3:23. E por que nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus? Todos nós estamos indignos de retornar à presença de Deus. Ainda que servíssemos a Deus com toda a nossa alma, não seria suficiente, pois ainda seríamos servos inúteis. Não podemos simplesmente merecer o céu. Os requisitos da justiça são uma barreira que somos incapazes de superar por nós mesmos. Calma que eu vou explicar algumas coisas para vocês, tá bom, queridos jovens? Realmente, nós, por mais dedicados que seríamos, nós não teríamos condições sem a expiação infinita do Salvador. Ela muda completamente a maneira de vermos nossas transgressões e imperfeições. Em vez de insistirmos nelas e de nos sentirmos irredimissíveis ou sem esperança, podemos aprender com elas a ter esperança. A dádiva purificadora do arrependimento nos permite abandonar nossos pecados e surgir como uma nova criatura. Graças a Jesus Cristo, nossas falhas não precisam nos definir. Elas podem nos refinar. Então, olha que interessante, né? Ser justificado por meio da aceitação fiel de Jesus Cristo. Toda a humanidade pode ser justificada por meio de sua graça. Queridos jovens, ó, a terceira e última pergunta. Como o entendimento de que todos pecamos e falhamos, ao buscar a salvação, muda a maneira como vemos Jesus Cristo? Pause o vídeo, pondere, escreva no seu diário de estudo e tenha uma excelente resposta e não esqueça de colocar no link a sua resposta. Para finalizar, queridos jovens, eu quero passar um vídeo que diz: por que precisamos de um Salvador? E se existissem coisas que nunca pudessem ser mudadas? Palavras, decisões, erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre, onde nenhuma ferida fosse curada.
Um mundo sem correções automáticas, sem a opção de voltar, nem a de apagar. Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria sem um Salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração, para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Nasceu para eliminar a angústia, o pesar, a depressão, o temor. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa, se permitirmos que Ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos. É por isso que comemoramos. É por isso que cantamos. E é por isso que Ele veio. Queridos jovens, eu gostaria de deixar o meu testemunho com vocês, que eu amo Salvador. Eu faço tudo na minha vida por Ele. Como missionário, como jovem seminarista, tudo nós fazemos por Salvador Jesus Cristo. Eu amo Salvador. Eu quero que vocês tenham uma experiência maravilhosa com Salvador. E, por favor, confiem no Pai Celestial. Nós somos filhos dele. O nosso querido profeta, Russell M. Nelson, constantemente ele está testificando disso, nos chamando a atenção. E esse é meu testemunho que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tchau, queridos jovens.